Vamos a isto? Bora lá. É a melhor forma de começarmos este videocast. Arranca o genérico. Sejam bem-vindos a este videocast de análise ao Grande Prémio de Espanha. Vitória para Óscar Piastri, a quinta desta temporada. Piastri reforçou a liderança em termos de tabela de pilotos. Entrou aqui com 3 de vantagem, sai com 10. Vamos recordar aquilo que foi o Grande Prémio de Espanha. Verstappen will be in our race. Keep finding some pace. What is this time? That's the hot time, Max. Wow. Wait, you just brought victory. Let Russell through, please. Oh, there's a hit. Hey, but... I advise her to let through. What a weekend, mate. Foi uma espécie de fim de semana perfeito para a McLaren e foi um fim de semana de discórdia entre George Russell e Max Verstappen, ou uma espécie de voltar àquilo que tivemos no final de 2024. É apenas um pequeno excerto da polémica do fim de semana, mas para já vamos à celebração que trouxemos de Barcelona. E ao quinto fim de semana da temporada, a primeira vitória para Ivan Domingues, num fim de semana fantástico. Comigo em estúdio, o Miguel Roriz, o João Carlos Costa, mas hoje presença não poderia deixar de ser Ivan! Parabéns, bem-vindo a esta emissão do DAZN F1 The Brief. Já vamos falar de Fórmula 1. Ivan, temos que começar por ti. Fim de semana, não vou dizer perfeito, porque para ser perfeito tinhas feito pole position e tinhas vencido as 2 corridas, mas é um fim de semana muito, muito, muito bom e começou logo na sexta-feira na qualificação. Sim, sem dúvida foi um fim de semana muito bom, um grande passo feito pela equipa e feito por mim em comparação com as últimas etapas. Nós saímos do Mónaco um bocadinho desiludidos e chateados porque estávamos muito confiantes que íamos conseguir lutar ali por um pódio. Na sprint foi muito esse o trabalho que idealizámos, e depois por ter perdido aquele front row na sprint por um décimo ficou aqui atravessado na garganta e continuámos a trabalhar para conseguir trazer uns bons pontos para casa em Barcelona. E assim o fizemos. O fim de semana começou
começou logo bem nos treinos, embora o resultado nos treinos seja sempre, não seja sempre importante. Se fizermos ali uma boa base para a qualificação. Depois na qualificação fiz umas 2 voltas boas, ali as últimas 2, e foi suficiente para estarmos ali no top 12. Se fizermos a primeira vez, qualificarmos dentro do top 12, mais específico em sétimo, o que nos deu a partida em sexto lugar no sábado, onde nós estávamos muito confiantes que dava para lutar pela vitória ou pelo pódio. Eu até, um fun fact, eu até era para ter levado a bandeira. O Alex disse-me para levar a bandeira de Portugal dentro do fato, mas não podíamos levar dentro do fato, então ele levou no bolso e depois podemos celebrar com a bandeira. É a bandeira E que se vê. É a bandeira que se vê Desculpa. depois, Ivan. É a bandeira que se vê depois quando tu estás a celebrar com o Alex. E muita gente pergunta, mas afinal quem é o Alex? Tu já hoje explicaste, segunda-feira, nas tuas redes sociais. Já vamos perceber um bocadinho melhor quem é o Alex, quem é o Bruno, quem é esta entourage que te acompanha. Vamos voltar à corrida, ao início da corrida de sábado. As palavras são tuas. Estávamos confiantes que poderíamos vencer. E essa confiança nota-se logo no arranque. Tu fazes um excelente arranque, é uma opinião, é minha. Tu fazes um excelente arranque e depois tens a habilidade, a agilidade de evitar problemas. Os mesmos problemas que te atiraram para fora de pista, por exemplo, em Imola. E, imediatamente, consegues saltar para a liderança da corrida. Foi o que tu disseste. Eu fiz um muito bom arranque. Fiz logo um muito bom arranque. Passei logo 2 carros antes da primeira curva. Também fiquei com um bocadinho de espaço para os carros de trás, por isso deu-me ali um bocadinho de margem, travar um bocadinho mais cedo e ver o que é que estava a acontecer à frente, que eu vi que estavam os 3 carros lado a lado e dava para ver que aquilo não ia correr bem. Na curva 2 vi que eles fizeram contacto, consegui-me desviar para o sítio certo e passei para a liderança, e depois sabia que em 3 ou 4 curvas o safety car ia entrar, por isso só me preocupei em manter a liderança da corrida até esse resto da volta, e depois de entrar o safety car tive tempo para acalmar os nervos, não é? Estar em a primeira vez este ano, estar a liderar a corrida, estar ali atrás do safety car é sempre empolgante e emocionante. Demorei ali uma voltinha ou 2 atrás do safety car para me voltar a concentrar e a voltar a focar no que é que tinha que fazer. E depois do restart da corrida tentei sempre manter aquela margem de 1 segundo para o carro de trás, para não lhe dar chance de poder abrir o DRS. Quando ele pressionava, eu também voltava a aumentar o meu pace. Quando ele estava a poupar um bocadinho, eu também estava a poupar. Estava assim a gerir os pneus e o espaço que eu tinha para ele. E depois dele ter abandonado a faltar em 4 voltas para o fim, foi só gerir e foi só trazer o carro para casa. E pronto, depois daí foi só mesmo gerir até o final da corrida e pronto, acabou por correr bem. O que é que fazias referência a essas voltas atrás do safety car? Já o disseste, é um momento que é aquele momento em que dá também para acalmares um bocadinho, pensares um bocadinho também depois no reinício, na estratégia ao recomeçar a corrida. E a verdade é que tu partes muito bem depois no recomeço de corrida. E é verdade que o Stromstead a determinada altura entra no teu DRS, ou entra em DRS, está a menos de 1 segundo. Vou-te confessar que cheguei a temer, porque tenho memória das corridas que o Stromstead tem feito nos últimos tempos e como ele rapidamente consegue alcançar os pilotos que estão à frente. Tive ali um bocadinho de receio, mas depois é quando tu começas a gerir e começas a conseguir abrir vantagem. Miguel e João, num circuito, e aqui acho que é tremendamente importante falarmos sobre isto, num circuito em que nós falávamos temperaturas altíssimas, gestão de pneus, fundamental, manter os pneus, saber gerir a borracha, tudo isso entra aqui na equação. E o Ivan soube gerir. Sim, basta dizer que, por exemplo, e confirma o Ivan, mas eu tenho ideia que tem sido sempre assim, vocês têm sempre 2 jogos de pneus que utilizam na qualificação e que desta vez usaram 3. Cada jogo de pneus só dava basicamente para uma volta. Era difícil fazerem a segunda volta rápida com o mesmo jogo de pneus, e a minha questão era essa: na corrida sprint foram com um jogo novo? Foste com um jogo novo ou tinhas algum jogo que estivesse menos usado? Não, nós temos 4 jogos para o fim de semana. Uhum. E agora eles meteram uma nova regra
e o pneu dos treinos não podemos utilizar mais o resto do fim de semana. Por isso, neste caso, em Barcelona, o pneu só dura mesmo uma volta, e mesmo assim tu chegas ali a metade da volta e o pneu já está a gritar, já faz ali o final da volta, ali os pneus já passaram do seu limite, por isso foi por isso que eu cometi aquele pequeno erro na minha volta na qualificação, no último setor. E depois, basicamente, nas corridas estávamos todos em igualdade em termos de pneus, cada um tinha uma volta nos pneus apenas. E foi isso. Olha, o que podemos dizer já é: quer eu, quer o Miguel Roriz, estamos despedidos na narração de Fórmula 3. Exato. Eu já narrei corridas, o Ivan não venceu. Tu narras corridas de Fórmula Quase 3, todas, o Ivan quase não todas. vence. O Pedro Ramalho vai narrar a corrida. Ganha o Ivan, Miguel, estamos despedidos os dois. Vai ter que ser. Tem que ser o Pedro Ramalho agora, Que é para- até o final que é da para temporada. ver se ele ganha o resto. João, o que é que tens a dizer sobre isto? Não tenho muito a acrescentar, vocês acompanham mais a Fórmula 3 do que eu. De qualquer forma, queria perguntar ao Ivan duas coisas. Uma, a gestão dos pneus já percebemos que foi fundamental. Há Achas super que foi, slow motions incríveis do foi Ivan. decisiva e achas que a afinação do teu carro foi feita, se calhar, melhor para essa gestão dos pneus? E outra coisa, o facto de ter sido Barcelona é uma vantagem para encontrares aquela afinação mais certeira? Para começar, a afinação, nós quando partimos ali, quando temos a noção que vamos passar a corrida atrás de carros, ou que vamos passar a maioria da corrida atrás de carros, nós tendemos a adaptar um bocadinho logo a afinação para ter um bocadinho mais de frente, para ajudar quando estás no ar sujo, que tendes a perder aerodinâmica. Por isso, foi difícil ali nas primeiras voltas habituar-me ao carro em ar livre. Tinha muita frente, estava muito difícil gerir os pneus de trás, e no início, quando o Stromstead estava ali a pressionar, eu genuinamente só estava a dar tudo, não estava a poupar nada, e estava só preocupado com o gap de um segundo. Só depois ali, quando eu vi que ele estava a perder um bocadinho, consegui, digamos, respirar com mais calma, começar a fazer a minha gestão. E sim, Barcelona pode ter ajudado, porque é uma pista que para ultrapassagem é preciso estar um bocadinho bastante mais rápido com o carro da frente, e é uma pista onde entra muita gestão do pneu. É a pista do ano inteiro para nós, na Fórmula 3, onde é a pista mais abrasadora nos pneus. Por isso, o ar limpo e estar em primeiro também é uma grande vantagem. E é isso. O ar limpo foi-se vendo ao longo do fim de semana, da vantagem de que o Ivan fala. Ivan, vamos lá então agora conhecer um bocadinho a tua entourage, por assim dizer. Afinal de contas, quem é o Alexandre? Quem é o Alex? O Alex o Alex é muitas coisas, mas o mais fácil é o meu mentor. Ele acompanha-me já há 6 anos, dentro e fora da pista. Ele ajuda-me não só a preparar-me para as corridas, como também algumas gestões do meu dia a dia e relações e tudo mais. Sim, o Alex é o meu mentor, mais fácil dizer assim. E o que é aquela história dos 100 euros? Nós, 2 dias antes, nós estávamos a falar. E eu e o Alex estamos sempre a apostar com coisas. A apostar, não dinheiro, a apostar um jantar, ou a apostar coisas assim, sem grande valor, não é? Claro, assim por jogos, tipo, estamos no telemóvel com o temporizador a ver quem é que para aquilo mais rápido, e jogos assim desse género. E eu não houve nenhuma vez que eu lhe ganhei. Todas as apostas que eu fiz com ele de jantares e tudo, perdi sempre. E eu disse: esta aposta que vou fazer agora vou ganhar. Não, ele é que começou a picar-me a dizer que ia. Começou-me a picar a dizer que ia perder 10 quilos mais rapidamente, que eu ia ganhar uma corrida. E eu disse-lhe: estamos aqui 100 euros que eu vou ganhar a corrida sábado, e vou ganhar a corrida antes de tu perderes os 10 quilos. E pronto, ele lá levou a bandeira. Ele até disse que levar a bandeira dentro do fato e tudo, mas não podia, então ele levou-a no bolso, e depois foi essa a história dos 100 euros. Olha, das celebrações, a garrafa de champanhe foi o Alex que pagou, mas não pode entrar na conta dos 100 euros.
Não pode. Não, esses senhores vão. Ele vai assiná-los e eu vou meter lá numa moldura. Ah, é? Onde Pronto. tenho os simuladores e os troféus. Entretanto, se precisares de uma ajudinha para jantares, há para aí uns pilotos que têm uns gostos extravagantes, por assim dizer, uma massa com lagosta e tal. Se precisares de ajuda. E é restaurantes caros para mais. Restaurantes caros, sim, sim. Olha, e agora, como é que vai? Quando não tiveres aquela claque de apoio no aeroporto, como é que vai ser? Pois é, porque foi uma grande recepção, hein? Não estavas à Pois foi. espera. Eu já estava a suspeitar assim que eu comecei a sair do avião, nós fomos lá no autocarro até o aeroporto e ela estava a dizer calma, vai com calma. Começou-me lá a gravar e depois assim que começámos a descer, ele começou lá a fazer um vídeo a gravar, a perguntar uma outra coisa e eu vi logo, Alex, tu já estragaste a surpresa que eu já sei que está ali o pessoal todo. Depois lá vi os meus amigos e a minha família toda e foi um momento muito, muito feliz e emocionante. Olha, já que estamos a falar de momentos felizes, momento de emoção, vou-te já dizer que a senhora da limpeza que estava aqui no sábado de manhã não deve ter ficado com muito boa impressão minha, porque eu estava lá dentro aos saltos, mas gostava de ir àquele momento de emoção teu, no abraço que dás ao teu pai. Quão especial foi aquilo? Foi muito especial. Já era um momento pelo qual eu imaginava e trabalhava há bastante tempo. E houveram várias alturas nos últimos anos que parecia que ia acontecer, mas nunca houve o clique para aquilo acontecer e por finalmente poder fazer isto, especialmente na Fórmula 3. Especialmente ali com o meu pai, com a minha equipa, é um momento muito, muito feliz. E acho que falta uma pessoa na tua equipa que temos que falar. O Bruno. Claro. Claro, o Bruno acompanha-me desde o meu começo nos karts, foi o meu primeiro mecânico no meu primeiro ano de competição. E o Bruno passou a não ser da equipa, que é o Bruno é como família. Ele foi morar comigo para a Itália durante um ano e agora acompanha-me para todas as corridas, ajuda-me dentro e fora da pista e é como se fosse um irmão mais velho. Daí o abraço ao pai, o abraço ao Alex, o abraço ao Bruno. Tem de ver as imagens, acho que é... 3 pessoas importantes na carreira. Deixa-me fazer-te uma pergunta, se calhar para terminar. É um alívio esta vitória ou é uma responsabilidade acrescida? Epá, eu acho que é um alívio. Finalmente, por vezes tu fazes corridas e fazes voltas e curvas e tu sentes que tens o ritmo e sentes que podes estar lá, podes estar a lutar com o pessoal mais rápido, mas quando olhas para a tabela e não te vês lá em cima, não adianta nada saberes que tens o ritmo ou saberes que consegues. Por isso, de alguma maneira, é um alívio e é uma motivação. Especialmente agora vamos ter um intervalo de quase 4 semanas. Por isso é uma grande motivação para mim, para a equipa, para o país e para continuarmos a trabalhar e para dar tudo para podermos voltar a repetir este feito. Ivan, e uma pergunta última da minha parte. O que é que aconteceu a seguir a Imola? Que clique é que houve? Porque, como dissemos, eu fiz todas as corridas até Monte Carlo, todos os treinos, todas as sessões, e notei que em Monte Carlo houve um salto, como tu disseste, ficaste ali a 1/10 de entrar nos 12 primeiros e de poder largar na frente para a primeira corrida, mas ainda assim foste o melhor da equipa, partiste 17º e depois em Barcelona dás um salto ainda maior, ficas a meio segundo do primeiro, sendo que o Rafael Câmara deu 2 décimos a toda a gente, portanto ficaste a 3 décimas de ser segundo e conseguiste ganhar a corrida, partiste de sexto, partiste de sétimo, foste consistente, ganhaste, marcaste pontos. Houve algum clique? Aconteceu alguma coisa a seguir a Imola? Imola foi um bocadinho duro, foi sempre uma pista onde eu me dei muito bem, sinto muito bem lá em Imola, é a minha pista talvez favorita e eu fiz a minha volta da qualificação, eu senti que foi uma volta decente, mas é daquelas voltas que tu parece que sentes que é boa, mas depois olhas para a telemetria e vês que estás a perder décimos onde não devias estar a perder e depois na corrida, mesmo tendo o ritmo nas 2 corridas, estive sempre no sítio errado, à hora errada. Até porque também é um circuito difícil de ultrapassar, não é? Até porque é uma pista que também não é nada fácil de ultrapassar. Sim, especialmente quando temos todos DRS ali na reta, dificulta muito. Pronto, e nós para o Mónaco mudámos a cabeça, mudámos o approach do fim de semana
Fizemos um trabalho muito grande mentalmente, especialmente com o Alex, e mudámos o chip, mudámos o approach, e eu acho que deu logo para perceber nas primeiras voltas no treino de Mónaco que as coisas iam ser diferentes, e depois a qualificação no Mónaco foi uma pena, não podemos ter estado ali naquele top 12. Não ajudou a nossa posição no pit lane no Mónaco. Nós tivemos que fazer uma volta a menos que os outros a puxar. Não sei se reparaste ou não, mas isso no Mónaco, com as poucas voltas que também eu tive lá nos treinos, não é um fator que ajude. E depois para Barcelona aconteceu tudo, continuámos o mesmo trabalho do Mónaco, mas desta vez o resultado foi diferente, para melhor. Só para acabar, aquele erro em... Para acabar esta parte. Sim. Calma aí. Aquele erro em Sakir foi outra das corridas que eu senti que tu ias acabar nos pontos. Foi erro, e vou-te dizer, de quem está a fazer a corrida e que percebe que o adversário que tu vais querer passar está com problemas e que se não for ali, na reta a seguir vai dar. Foi impetuosidade a mais? Podemos dizer que sim. Foi daqueles momentos que talvez me deixei levar um bocadinho. Embora a ultrapassagem que eu tenha tentado fazer naquele adversário tivesse feito a 4 outros pilotos nas voltas anteriores, sim, deixei-me levar e cometi aquele pequeno erro que ia travar 2 a 3 metros mais tarde e perder o carro e pronto, acontecer o que aconteceu. Mas também foi um abre-olhos e foi uma maneira de aprender para não voltar a fazer isso agora o resto do campeonato. E cá estaremos para acompanhar o resto do campeonato. Fica por aqui esta espécie de entrevista, de celebração, de comemoração da vitória do Ivan, que se mantém connosco, porque piloto de Fórmula 3 que vence corridas merece mais do que nunca fazer análise à Fórmula 1. Vamos à polémica do fim de semana? Sim, pode ser. Sim. Então vamos às palavras na íntegra de George Russell e de Max Verstappen. George, I feel like we have to start with that safety car restart at the moment with Max. Can you just talk us through that from your perspective? I mean, my perspective was I just got crashed into. I don't really know why or what the thinking was behind it. In the end, glad that I continued with little damage, and ultimately it punished him a lot more than me. So. Is that something you'll have a conversation with him about moving forward, and what do you take from the rest of the race and weekend as a whole? Not really. I mean, does it surprise you? With for the record, you were shaking your head, so for the viewers. Look, that's how Max goes racing. As I said, he was in P4, I was in P5, I ended up P4, he ended up P10. So from my side, glad that I managed to finish the race. Not really sure what he was thinking, because he cost himself and his team a lot of points. So no conversation really required. Max, it was looking pretty good until that safety car at the end, obviously coming back out on the hard tyres. Can you talk us through the restart, first of all, from your perspective, the contact with Charles, and then what happened with George after that? Yeah, the big moment there in the last corner. Unfortunately, the hard tyres had very low grip. So yeah, that was quite painful. But yeah, basically we just ran out of tires. I mean, in hindsight, was it better to stay out? Maybe, I don't know. It's always easy to say afterwards. And because of those hard tires, you get into those situations. George has given his take on the incident. What's your take on that, and also the 10-second I don't need to penalty? say anything about it, because it doesn't matter anyway. You know, and we can't be critical about anything. So. Okay, and what about the 3-stop strategy? Feel like that was the best way to attack McLaren? Yeah, I think it was good. I think it worked for us. You know, it was the best way forward, and it was racy, and I liked it, of course. Unfortunately, then of course we didn't get the benefits at the end. Palavras ainda à quente, quer de George Russell, quer também de Max Verstappen, que segunda-feira, depois de acalmar, de a temperatura baixar, na sua conta de Instagram veio de alguma forma desculpar-se.
retratar-se. Utilizemos o termo que quisermos. Max Verstappen veio dizer que aquilo que aconteceu em pista com George Russell não foi certo. Não foi também, entende-se por esta postagem de Max Verstappen, certo questionar aquilo que foi a estratégia da equipa, ainda que se há alguém que pode questionar e que deve questionar é o piloto. E a estratégia da equipa foi calçar duros. Miguel Roriz, João Carlos Costa, Ivan Domingos. João, vou começar por ti porque estivemos na cabine e se calhar é muito mais fácil. Estivemos na cabine, estivemos no estúdio, antes e depois. E vou começar pela mesma pergunta. E então se Max Verstappen, agora já mais a frio, já depois de analisado toda a telemetria e todos os dados que nos foram disponibilizados, e se Max Verstappen não tivesse parado para calçar os duros? Eu acho que o erro da Red Bull começa aí. E depois há a questão do Jean-Pierre lhe dizer tens de ceder a posição ao Russell antes de haver uma decisão. Eles consideram que a decisão futura é que ele tem de ceder a posição, ou seja, levaria uma penalização se não o fizesse. O Max depois tenta, na minha opinião, tenta um golpe, que é sai da 4, mete-se do lado esquerdo da pista, deixa o George Russell passar, mas não o deixa passar todo. E vai tentar recuperar a posição na travagem para a curva número 5. É a minha leitura. E falha. O George Russell não tem espaço, aquela não é a linha de trajetória ideal e, portanto, ele sai largo. O Max está lá a ocupar o espaço. E se calhar, ou para ganhar ou reganhar a posição, ou para forçar o George Russell ao erro. Depois há outras questões adjacentes. Primeiro, de facto, não havia razão para uma penalização, nem ele tinha que ceder o lugar na situação com o George Russell. O Gianpiero Lambiase, que normalmente é de uma calma olímpica, como todos os engenheiros, desta vez não foi. Não sabemos se foi ele o responsável por aquela tomada de posição, se foi a gestão de corridas da Red Bull que o levou a ter aquela informação para o piloto. E há outra questão que nós não levantámos na transmissão, mas que temos de levantar agora. Porquê o pneu duro? Por duas razões. Primeiro, eles só tinham 4 pneus macios. Não, nós levantámos essa questão. Não tínhamos era uma resposta. Não tínhamos era a resposta. E se calhar continuamos a não ter a resposta. Ele usou um pneu macio dos 4 que ficou para as voltas de apresentação, formação de grelha e de certeza absoluta que fez simulações de arranque. Porque elas são permitidas num circuito como Barcelona. Nós falámos sobre isso. Neles, durante as voltas de instalação, a fazerem práticas de arranque de corrida. E, portanto, aquele jogo de pneus macios poderia estar muito danificado. Nós não sabemos, a Red Bull não o disse, mas podia estar muito danificado. E por isso é que não se entende a razão dos duros. Ainda que, estranhamente, os duros montados no carro do Max Verstappen tivessem-lhe permitido ficar à frente do Charles Leclerc. Porque o ritmo do Leclerc com um jogo novo no final da prova não era tão bom quanto o ritmo de Max Verstappen com o jogo de duros. E, portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias. A situação do incidente, o facto de eles terem optado pelos duros porque os macios que tinham disponíveis se calhar já não estavam em condições. 3 jogos tinham sido usados até então, o outro tinha sido usado nas voltas de apresentação, vamos chamar assim. Portanto, havia que tomar uma decisão. E essa decisão cabe inteirinha à equipa, não cabe ao piloto, porque a equipa sabe como estão os pneus. A minha dúvida é, os pneus tinham 12 voltas, os que estavam montados, ele ficava à frente do pelotão, de certeza absoluta que iria perder para os 2 McLaren, até porque os 2 McLaren, sobretudo o Oscar Piastri, mas o Norris também não ficou longe. Quando a corrida recomeçou, fizeram voltas em 15 e mais ninguém fez voltas. Foram embora, ter uma ideia, outra vez. O Charles Leclerc, na sua melhor volta, é 1,7 segundos mais lento que o Oscar Piastri. É uma diferença brutal, verdade? Ar limpo, é tudo o que quiserem, mas são 1,7 segundos. E, portanto, o Max, se calhar com aquele jogo de pneus macios que tinham 12 voltas, se calhar poderiam recuperar alguma coisa nas voltas atrás do safety car, poderia ter terminado a corrida e se calhar até à frente do George Russell. Portanto, há um conjunto de circunstâncias que levam à situação de Max Verstappen. A atitude dele naquela situação de dar o toque no George Russell, eu já tentei explicar da forma que ouviram. De qualquer forma, se não foi assim, se foi intencional, então não merecia 3 pontos na carteira, merecia 4 e resolvíamos já a questão de ele ficar fora um grande. Ainda bem que falas na questão dos pontos, até porque Max Verstappen fica a 1 ponto de uma suspensão. Nos próximos 2 grandes prémios do Canadá
e da Áustria, Max Verstappen continua com estes pontos de penalização. Depois há 2 à entrada de Silverstone que vão cair, ou seja, Max Verstappen passa a ter outra vez a possibilidade de levar com 3 pontos, não, porque aí já lhe dá a suspensão. Não, fica com 9. Fica com 9. Portanto, se for 3, mas a verdade é que 3 pontos não é muito normal os pilotos levarem. O normal em pequenas coisas é 1 ponto. Mas o próprio Colégio de Comissários assume que há 2 coisas aqui, e houve 2 investigações, e acho que é importante pormos já estes dados em cima da mesa. Max Verstappen, quando tenta recomeçar a corrida, ou quando recomeça a corrida, perde à saída da 14 a traseira do seu Red Bull. É aí que Charles Leclerc se aproxima, os dois vão taco a taco na reta da meta e depois há um toque. Essa situação foi a primeira situação que foi levada ao Colégio de Comissários e, entretanto, a decisão, e foi uma decisão que se prolongou para lá da corrida, e essa decisão é no further action. Não há penalização nem para um nem para outro incidente de corrida. Porquê? Porque os dois estão a tentar se prejudicar. Não é tanto no cone de aspiração, é em criar uma perturbação aerodinâmica para que o carro que está ao lado tenha mais dificuldade em gerir o ar a passar por baixo. Essa situação está encerrada. Depois há a situação com George Russell, que começa na curva número 1. O Giampiero Lambiase abre o rádio e aconselha Max Verstappen a devolver a posição em pista ao George Russell. Ele não concorda e depois, quando parece, à chegada à curva número 5, que vai deixar George Russell passar, é nesse momento em que Max Verstappen não faz a curva número 5 e há o choque com George Russell, que valeu 10 segundos de penalização para Max Verstappen, valeu os pontos de penalização para Max Verstappen. Miguel, isto quase 24 horas depois, ou mais de 24 horas depois, é mais fácil de analisar, e a Red Bull, ou Max Verstappen, deitou por água abaixo muitos pontos? Max Verstappen sim, e a Red Bull também. Claro que hoje, e até acredito que a própria Red Bull e o Max já de cabeça fria, porque naquele momento é sempre mais complicado. O capacete, é a discussão roda com roda, o sentir que se calhar está a ser injustiçado, e portanto, quando ele se me dá a posição, como dizia o João, ele deixa, é quase como quem diz, eu já lhe dei meio carro, agora o resto é para mim, eu já o deixei recuperar o lugar, não foi um carro inteiro, ele já esteve à minha frente e portanto eu já posso outra vez tentar recuperar o lugar. Eu acho que não havia necessidade, como diz o outro, não é? Aquilo era perfeitamente evitável. Ele podia perfeitamente ir junto a George Russell e tentar a seguir ou uma ultrapassagem, ou pelo menos não perdia tanto. Aquilo foi tudo mau, e depois a justificação que ele dá, bem, já agora daqui a bocado estou um mês de licença para ir tomar conta da criança, também não... Essa já é uma declaração, já é antiga, já é do ano passado. Mas ainda assim é um bocadinho essa a ideia e a imagem que depois que também fica. Mas eu acho que isto também muitas vezes é a essência do Max. Quem conhece o Max das corridas, desde as fórmulas de promoção, isto é muito também o espírito que ele tem. Ele sempre foi muito isto. É o tal espírito que o levou a saltar para a liderança da corrida, por exemplo, em Imola. Claro. É este espírito, Racer. É exatamente o mesmo. É o espírito do incidente na curva número 1 de Jeddah. Sempre. É tudo isto. Só que umas vezes é a favor e outras vezes é contra. E umas vezes corre bem e outras vezes não vai correr bem. Mas Max Verstappen, todo o historial, e quem conhece a carreira e viu as corridas de Fórmula 3 na Alemanha, por exemplo, ele invariavelmente ou ganhava ou batia. Ele perde um campeonato para o Esteban Ocon na Fórmula 3 em que ganham mais corridas que o Ocon. Mas o Esteban, muitas vezes, quando não ganhava, fazia segundo. E o Max ia sempre ao limite. E aquilo é o Max. Para ele o ficar em segundo é complicado de gerir mentalmente. E os 4 títulos não o curaram disso. Nada. E às vezes tem dificuldade. E ainda para mais, ele agora está numa situação diferente. Tem um carro que é inferior. Ele durante muito tempo tinha um carro que era melhor. E portanto, ele ganhava sim ou sim quase sempre. E quando arriscava e a coisa não corresse bem, fazia segundo. E se aquela corrida que ficasse a 0, não era problema porque ele ia ganhar a próxima. E agora cada corrida que ele não ganha, cada ponto que perde, é mais uma facada. Ele está a 2 corridas. A 2 corridas, ou seja, há 2 vitórias e 2 desistências do lado da McLaren. E são de 2 pilotos. Já Exatamente. Não é só um. Mas ficou pior aqui. Ele estava melhor à entrada. A questão é essa. E sobretudo, mas só que ele não está habituado a ter que gerir. E sobretudo a Red Bull, até àquele momento, tinha feito um trabalho espetacular, que foi com uma tática diferente. Impôs à McLaren de um carro só. Impôs à McLaren num ritmo defensivo.
porque em condições normais aquele McLaren, e isso vimos no fim, quando eles tinham liberdade total porque não havia nada mais para gerir, aquele McLaren voava em Barcelona e em teoria poderia ter acabado aquele grande prémio a dar não uma volta, mas quase a toda a gente, se tivesse imposto o ritmo que aquele carro vale. Só que tiveram de fazer uma gestão dos pneus de outra forma porque o Max estava numa estratégia diferente. A determinada altura, quando o Gianpiero Lambiase aconselha o Max Verstappen a ceder a posição em pista ao George Russell, achei, e acho que o disse na transmissão, que ia acontecer se calhar entre a 8 e a 9, porque depois Max Verstappen ia ter zona de DRS, nem que fosse para manter-se colado à traseira de George Russell e depois tentar fazer toda aquela longa direita até à reta da meta para tentar eventualmente ultrapassar. Ivan, era se calhar o melhor ponto para Max Verstappen deixar o George Russell passar-lhe, ceder-lhe essa posição como o Gianpiero Lambiase tinha pedido, e para depois tentar ir buscar o britânico? Talvez sim, mas fazer aquelas últimas 3 curvas atrás, mesmo depois tendo DRS na reta, é bastante difícil, especialmente no Fórmula 1, onde o ar sujo é ainda maior e onde prejudica mais ainda. Não sei se talvez o Max não viu isso como possibilidade e fez o melhor que achou no momento, que talvez mesmo agora refletindo ele pode não achar que tenha sido o melhor, mas no calor do momento fez o seu melhor e fez as coisas à sua maneira e pronto, depois aconteceu o que nós vimos. É interessante, não houve durante a transmissão nem a seguir ao Grande Prémio uma imagem que era importante ter havido, porque a câmara do carro do Max Verstappen estava na versão para trás e só depois é que a Fórmula 1 divulgou a imagem na versão para dentro do habitáculo, e o Max, quando entra na curva número 4, vai a lutar com o volante. Portanto, aquele carro com aqueles pneus, os pneus duros, estava com dificuldades de aderência. Ele vai a lutar completamente com o volante. E depois tenta aquilo. Aquilo para mim é a tentativa dele. Não sei se tem 100%. A situação na curva 5? A situação da 4 para a 5. Da 4 levantar o pé, deixar o carro do lado esquerdo, dar o lado direito ao outro piloto, ele ganhar meio carro e eu vou à curva número 5 tentar passar outra vez. Porque ele sente que aquele carro, sobretudo naquela situação, não está ainda em condições de se defender do carro do George Russell. Aliás, aquilo que aconteceu na curva 14, no recomeço da corrida, e depois na curva 1, na batalha com o George Russell, quer dizer que é um carro que não tem a estabilidade que o carro tinha. E daí a minha ideia é que, de facto, se eles tivessem mantido os pneus de mistura macia, mesmo com 12 voltas, que foi o tempo que aqueles pneus fizeram de competição, talvez tivessem mais capacidade para conter os adversários mais diretos. Agora, o maior prejudicado é mesmo Max Verstappen, porque estamos na suposição total, não é? Agora, o maior prejudicado é o Max Verstappen. Isto não é suposição, isto é um facto. É um facto. Os 10 segundos de penalização atiraram para 10º lugar, 1 ponto apenas, quando podia ter terminado em 4º, 5º. É tão mais estranho que a última vez que os 2 Red Bulls estiveram no final da corrida, os 2 terminaram a corrida e só marcaram 1 ponto, tinha sido em Sochi 2016. Ainda o Max era piloto do Toro Rosso e era o Kvyat que estava ao lado do Daniel Ricciardo. De facto, houve grandes prémios onde os 2 Red Bull não pontuação, mas deles pelo menos teve de abandonar. Sim, não foi terminaram os 2 carros a corrida. Não, os 2 carros terminaram a corrida fora dos pontos. O que isto traz também é esta situação das penalizações ou não no final da prova e desta batalha entre a batalha de declarações, a batalha do tu tiveste culpa, não, eu tive, tirou uma coisa importante deste grande prémio, que foi a McLaren deu um banho de competitividade aos outros rapazes só a Red Bull com aquela tática é que conseguiu impedir um domínio ainda mais. Nós já vamos aí, porque depois há também este lado, o lado cada vez mais uma espécie de reality show, que é o que é que tens a dizer sobre isto, o que é que tens a dizer sobre aquilo, e depois, claro, puxam pelos pilotos ainda à quente, e então o Max Verstappen estava muito quente e chateado com a situação, porque, olha, perguntem ao Ivan se gosta de ficar em segundo. Não gosta, gosta de ficar no lugar mais alto do pódio e não lhe passava sequer pela cabeça, quando estava a liderar a corrida, de ficar em segundo. Está-lhe a passar pela cabeça ficar em primeiro. E ninguém ele gosta de perder. Dizer, quando estava atrás do safety car, estava com isso em mente. Estava com isso em mente. Ou seja, naquele momento Max Verstappen está quente e, claro, depois tem aqueles comentários que até tiro-lhe o chapéu, um bocadinho como o do Lewis Hamilton, em que dizia
Queres que traga um chá? Tomamos um chá, qualquer coisa assim, que é, pronto, da próxima trago lenços, porque se vimos para aqui para estar a chorar, são coisas que acontecem, são coisas das corridas, e o maior prejudicado é mesmo ele, no fim de semana em que a Mercedes tem outra vez Kimi Antonelli a desistir, desta vez um problema na unidade motriz, mas conseguiu bons pontos com George Russell, claro, um dos pilotos também beneficiados por aquilo que aconteceu ao Max Verstappen, que é o maior culpado nesta situação, concordamos todos. Sim. E ele próprio já assumiu. A equipa numa primeira instância, o Max numa segunda instância, mas mais culpado que a equipa. Mas há uma coisa... É ele que lá está, é ele que está na pista, portanto a responsabilidade máxima naquele momento é dele. Agora, se a equipa colocou naquela situação, no limite, sim. Mas naquele momento é ele que lá Mas está. é por isso que Max depois vem dizer: a equipa se ganha, a equipa também se tiram ilações e se perde. Vamos ao campeonato da McLaren. 1-2 para a Papaya. Tinha sido a primeira vez esta temporada que a equipa do Woking tinha colocado os 2 carros na primeira linha da grelha de partida. Ora, nada trouxe, porque Piastri venceu, Norris ficou em segundo. Vamos às declarações dos Papaya Boys. A great start and good first stint meant that I could set up the rest of the race a bit easier. Getting through all the traffic was really tough, and the dirty air from 3 seconds, 4 seconds back starts to already make a big difference. And I felt like it was difficult to get through that at points, but I feel like when I needed to push and unleash the pace, then I could do a good job. And obviously the safety car at the end, I feel like I managed that pretty well, and then I knew I had the pace, so a good weekend. I try to catch up to Oscar at certain points, but as soon as I get within 4 seconds, the dirty air just starts to hurt too much. So then you kind of get hotter tires, you start to lose downforce, you push a bit more, you slide more, and it's just a bit of a horrible spiral. So, still a good weekend, I lost out to the better guy this weekend. He performed yesterday, and that gave him the advantage today. So nothing more than that. I know where I need to improve, I know what I need to do better. I feel confident that I can do it, but you can't win them all, as much as I want to. It takes time to progress, and that's what I'm working on. A vitória de Oscar Piastri, a quinta esta temporada, que tinha a pressão, vou começar por ti, que estás de laranja, que tinha a pressão, Miguel, à entrada deste grande prémio. Tínhamos tido um Lando Norris a vencer o grande prémio do Mónaco, a encurtar a diferença, a dizer ainda há um longo caminho na entrada do fim de semana. Na entrevista que deu ao Alex Brundle, que está disponível na app da DAZN para verem gratuitamente, dizia: há um longo caminho, ainda há muito trabalho mental a fazer da minha parte, mas sim, estou na luta pelo título de pilotos. Piastri responde. E responde à campeão, que é o que ele é. É um campeão. Da Fórmula 3 e da Fórmula 2, pelo menos. E da Fórmula Renault, e foi sempre a somar, foi tudo a 8. E é um campeão. E um campeão responde assim, é na pista e foi dominador. Foi na qualificação, foi na corrida, em nenhum momento na corrida a vitória esteve em causa. Acho que desde que o semáforo se apagou e que ele chegou à curva número 1 à frente, nunca mais conversou com ninguém, menos ou mais, mas a corrida nunca esteve em causa. A qualificação foi mais um exemplo de uma volta sensacional. Ele que tinha, no último treino livre, deixado toda a gente a meio segundo e mostrado claramente que estava um passo à frente de toda a gente, que estava muito forte e isso é mais um... Se quisermos, eu acho que ele mentalmente é mais forte que Lando Norris. Está mais focado, acho eu até, do que Lando Norris. Que Lando Norris às vezes dispersa-se um bocadinho noutras coisas. Eu acho que ele é mais centrado e mais focado, que já conseguiu entrar um bocadinho na cabeça do britânico. E quando Norris tentou passar essa bola para este lado, agora de Monte Carlo para Barcelona, Piastri responde da forma perfeita. Não houve em nenhum momento, de sábado e domingo, em nenhuma altura esteve em dúvida quem é que era o piloto mais forte. É verdade que podia perder porque há um furo, há uma distração, há um erro, há um problema mecânico. Mas em condições normais, na pista, no braço, no carro, Piastri foi dominador. Tu falaste do arranque. O João há pouco falava da câmara que estava no carro do Max Verstappen e que estava a dar a asa traseira. Nós na DAZN temos um conteúdo que se chama Os Melhores Arranques da Temporada, os melhores arranques a cada um dos grandes prémios. Oscar Piastri obviamente está nos melhores arranques de todos os grandes prémios desta temporada até agora, e a confiança parecia da Fórmula 1 era tanta que a câmara que estava a focar no carro do Oscar Piastri era mesmo para a traseira. E logo no arranque se repara
a distância que ele conseguiu Vamos ver, esta ganhar. exibição do Oscar Piastri tem tudo de um grande slam sem o ser, porque de facto as paragens nas boxes e as táticas de corrida levaram a que ele, em algumas voltas, não estivesse na liderança, mas o carro dele e o binómio carro-piloto foi dominador ao longo do fim de semana nos momentos que era preciso. Aqueles que contam a qualificação para lhe dar a primeira posição da grelha e a corrida para, no arranque, imediatamente assumir a primeira posição e depois fazer o que fez. E, sobretudo, a mim o que me entusiasmou foram as últimas voltas depois do safety car ir embora, porque aí vimos aquilo que o McLaren é capaz de fazer e que o Oscar Piastri e o Lando Norris também são capazes de fazer. E assustar muito a concorrência. Muito. Porque aquilo foi um banho de competitividade. O ar limpo é o que se quiser. Foi um banho de competitividade nos demais. Ficaram todos a anos-luz. E por isso é que eu digo, felizmente, para nós que seguimos a corrida, o Max Verstappen tinha uma tática diferente. Não era ganhadora, mas obrigou a McLaren a ter que também ela gerir os pneus. Porque senão, aquilo tinha sido, como eu disse, 40, 50... Tinha sido o Red Bull 2023 em Barcelona, por acaso, também. Quando o Max fez aquilo que fez. Ontem o Piastri fez de Max Verstappen em 2023. E o Piastri conseguiu afastar a malapata de Barcelona. Conseguiu afastar, era uma pista onde ele nunca se tinha dado bem. E desta feita chegou, viu e venceu, verdadeiramente. E isso, eu concordo com o Miguel, ele tem uma aura de campeão, não haja dúvida nenhuma. Gera muito bem as emoções, se calhar melhor que o Lando Norris. Isto não está decidido, são 10 pontos. Não. Isto há um pequeno incidente. Mas a forma como ele respondeu depois do Mónaco... Depois do Mónaco e de Imola, porque ele, em Imola não perdeu a corrida para... o Lando Norris, mas perdeu 3 pontos. Sabem onde é que isto Mas sobretudo para o Norris, depois de Monte Carlo, que o Norris tinha enchido o balão e tinha achado que dá outra vez, e ele dá-lhe a resposta perfeita. Sabem onde é que isto se decide? Ivan, fazemos aqui uma aposta. Isto só se decide depois em molduras outra vez Abu também Dhabi. anota. Isto só se decide no Abu Dhabi, entre os dois. Só se decide no Abu Dhabi. Tenho dúvidas disso. Eu temo que não. Olha, o Ivan concorda comigo. Então 2-2. Eu acho que está feita a aposta. Ivan, se ganharmos... Mas sou suspeito porque eu... Se ganharmos a aposta, eles pagam-nos o jantar. Se perdermos, oferecemos-lhe umas garrafas de água. Está feito. Olha, tu estiveste na bancada ou estiveste no paddock, não interessa. Estiveste a ver a corrida. Aqueles McLaren, aquilo é uma coisa deliciosa, não é? De ver em pista. Eu esta semana não fui à bancada no Bahrein, mas tens visto ver a corrida na bancada, mas desta vez não pudemos. Os passos da F3 não dão acesso às bancadas, a não ser na corrida da F3. Sim, sempre foi assim. Nem há bilhetes para esta rapaziada. É muito estranho. Nem pode ir ao paddock de Fórmula 1. O passe não dá acesso. Só para ir ao briefing, quinta-feira. Bem, mas tens conseguido ver qualquer coisa? Tens conseguido ver um sim, no Bahrein vi a corrida toda. Vimos, também não estava muito cheio, eles foram um bocadinho mais liberais e deixaram o pessoal todo ir. Mas agora em Barcelona nem sequer tentei. Mas ouvi pelos meus colegas que também não estavam a deixar. Mas o que é que achaste destes McLaren e sobretudo da prestação do Piastri e também do Lando Norris? Sem dúvida uma grande prestação, sem dúvida que estão um passo ou dois à frente de todo o resto, especialmente quando as condições são como Barcelona, quando é uma pista muito abrasadora e temperaturas muito, muito elevadas. E é isso, vamos ver o que é que agora, quando chegarmos a meia época, o que é que vai acontecer, se vão continuar com esta vantagem ou se a Red Bull, a Mercedes e a Ferrari vão chegar perto. Mas parece-me que eles têm tudo sob controle até agora. E tem sido, e este foi o fim de semana perfeito para a McLaren e por isso tem tudo praticamente sob controle. Fez o fim de semana perfeito, fez o 1-2. Um dos pilotos beneficiados, por assim dizer, beneficiados, isto é um bocadinho como aquele dito que tu tens, Miguel, não é? Que para vencer primeiro é preciso lá chegar, não é? Da penalização do Max Verstappen, faltava acabar essa parte, é Charles Leclerc. Charles Leclerc que é então um dos beneficiados e que no final da corrida reagiu desta forma. Yeah, I'm really happy. I mean, I did not expect to get that podium. I mean,
we knew that we had a bit of an advantage with the tyre choices we had. The first part of the race was super positive for the sacrifices we did yesterday. The last part of the race was a little bit less positive, but wasn't too bad. And then the safety car helped us. Basically, Max had no tyres to go on the hard tyre, which put him in a bad situation, and we took advantage of it. I don't think there's anything special. I mean, Max did a mistake out of the last corner. I went side by side. He tried to bring me in the dirty side of the track, as I would have done, which is normal. And then once I had the upper hand in terms of speed, I tried to take the slipstream a little bit. On the first move, I was willing to move a tiny bit. On the second move, he wasn't, and that is the difference of the contact or not. But at the end of the day, that's racing. I don't think there's any big problem into it. Charles Leclerc fechou a corrida 10 segundos e meio da vitória de Oscar Piastri. Foi um fim de semana misto para a Ferrari. Lewis Hamilton estava completamente desagradado no final da corrida e se calhar íamos aí às declarações. Queres primeiro as declarações? Quer as declarações? Chamas aí as declarações? Sim. Hamilton. Lewis, an eventful race out there, P6 at the end of it. Can we get your assessment on that, the strategy, how all of that unfolded, and how the car was feeling as well? The team did a great job. That's really all I can say. It looked a little bit tricky at the restart from that safety car. Were you on used softs there? Difficult to keep the Nico behind you? Yeah, just didn't have any speed at the end. And what do you take from this triple header as a whole? How much have you learned about the car? Como dá para ver, isto de declarações não tem muita coisa. O Frederico Vasseur, entretanto, já veio outra vez pôr água na fervura, pôr água na fervura, acalmar as feras, todas as analogias que se queiram utilizar, a dizer que não foi um fim de semana positivo, não está em causa a categoria e o calibre do Lewis Hamilton. Se tivesse com 7 títulos mundiais é que era estranho. E que está a Ferrari a trabalhar para dar o melhor carro aos dois pilotos. Leclerc, por seu lado, conseguiu extrair o máximo que conseguiu e outra vez um pódio. Sim, Leclerc ganha a corrida dos outros, não é? Porque já se percebeu que o campeonato da McLaren é à parte. Portanto, Leclerc foi o melhor dos outros. E o problema na Ferrari está a montante disso. É que tem dois pilotos em que um quer o carro para a direita e outro quer o carro para a esquerda. E portanto, um para a frente e outro para trás. Quando digo é ilustrativa, a ideia é passar que é um para um lado e outro para o outro. E portanto isto torna muito difícil. Quando o carro estiver bom para um, não vai estar para o outro. E quando um andar, o outro não vai andar. E até agora tem andado mais para o lado do Leclerc. É verdade que o Hamilton já brilhou, mas foi pontual. O Charles tem sido muito mais consistente. E cá está, acabou por estar no sítio certo à hora certa, a tática também o favoreceu. E no final do dia é ele que garante mais um pódio, é ele que soma mais pontos, é ele que está melhor dentro da estrutura Ferrari, que tal como as outras está a passar mal, mas para já foi o melhor dos outros. Tu há bocado empregaste um adjetivo começado por D, eu tenho mais dois, que é aquilo que o Hamilton sentiu no final era entre a desilusão e a derrota. Porque, de facto, ele está a perder constantemente para o Charles Leclerc. Podemos dizer, de facto, o Charles precisa de um carro com mais frente, o Lewis Hamilton precisa de um carro com mais traseira, e quando o carro não é assim tão bom quanto isso, fica difícil de encontrar o ponto certo, seja por uma afinação para o Charles Leclerc, seja por uma afinação do Lewis Hamilton. Porque se o carro fosse verdadeiramente competitivo, se calhar teria sido também mais fácil encontrar uma afinação para os dois. Esse é um primeiro ponto. Mas, tirando isso, o Hamilton sente que está numa equipa onde existe um piloto que já deu provas da sua competitividade, toda a gente considera um dos melhores uma volta do mundo, é um dos reis da qualificação ou de uma volta de qualificação, mas já ganhou, mas nunca foi campeão, e de repente, constantemente, fim de semana após fim de semana, leva 2, 3, 4, 5, 6, 7 décimos como levou este fim de semana. Podemos dizer, mas ele está com dificuldades de afinar o carro. Podemos perguntar outra coisa, que é... sempre que o carro do Lewis Hamilton não foi fantástico, o Lewis Hamilton tem mais dificuldade em lidar com essa situação. Aconteceu na McLaren, aconteceu no primeiro ano da Mercedes, ainda que pudéssemos dizer é diferente, o carro é diferente, a equipa é diferente, o motor era o mesmo, mas em 2013 ele não foi tão bom quanto se podia imaginar. A partir do momento em que ele teve um carro bom, aí sim,
O Hamilton é daqueles pilotos, se o carro estiver a 100%, se ele gostar do carro a 99,9%, fica intocável muitas vezes, ou na grande maioria das vezes fica intocável. Ele tira de um carro bom mais do que o carro bom tem, mas se calhar não é capaz de tirar de um carro menos bom o máximo que o carro lhe pode dar e que ele pode dar. E isso é, esta premissa é aquilo que o Hamilton tem de desmascarar até ao final. Eu acho que há uma coisa que doeu mais ao Lewis Hamilton. Foi ser ultrapassado por Nico Hülkenberg. Vamos às declarações de lembram-se do Daniel Ricciardo? Como é que ele dizia o nome do Hülkenberg? De um Hülkenberg. Tremendamente satisfeito no final. Yeah, I don't know. Yeah, today just everything clicked. Good start, mega first lap. Made a bunch of positions, which was the foundation for the race. And after, to be honest, just a good car, good rhythm, good balance and harmony. The updates really paying dividends, which was very enjoyable and obviously great to see. And then I think before the safety car was obviously a P8. There was going to be that, and then obviously the safety car kind of mixed up the race. And I think in the end, being out in Q1 yesterday and having all new, fresh tires, was the golden ticket in hindsight. So pretty ironic, but paid off today. I think we're not there really fighting with the big boys, but I think we made a big step, in terms of fighting with the other midfield teams. Pudera, quinto lugar para Nico Hülkenberg, dizia o Daniel Ricciardo. Temos saudades de vez em quando destas. Que corridaço! Sim. Se tivesse levado penalização ali logo no início, corrida estragada. Passou entre os pingos da chuva, siga. É o piloto da corrida. Sim. Não é? Quer dizer, não, foi o Max Verstappen. O Piastri fez o que era esperado. Portanto, o Max Verstappen é que foi eleito, mas para nós, estou aqui. Eu quando digo ao piloto da corrida, não é aquilo que é decidido, na minha opinião, para mim, é o piloto da corrida. Levar um Kiko Sauber ao quinto lugar é algo que eu acho que se perguntassem aos milhares e milhares que estavam em Barcelona se alguém punha 10 euros em como isso ia acontecer, nenhum punha, porque era completamente impensável. Nem ele, era completamente impensável. Mas o que vai é que, mais uma vez, Nico Hülkenberg volta a provar que é um dos grandes pilotos do pelotão. O carro não ajuda, é verdade, mas ele soube aproveitar tudo o que a corrida tinha para lhe dar, tudo. Não havia mais nada, não era possível fazer melhor do que aquilo, quer dizer, era completamente impossível, mas ele aproveitou, capitalizou, não cometeu erros, e, portanto, acabou por ficar em quinto, o que eu acho que é notável. E tu falavas na situação do Hamilton ter sido ultrapassado pelo Nico Hülkenberg. Como é não esquecermos que os carros têm a mesma unidade motriz, é um motor Ferrari. Está bem, mas um é Ferrari e o outro e até um Kiko Sauber, hein? Eu sei. Mas é vermelho outra vez. Deixa-me acabar. É isso que custa ainda mais ao Lewis Hamilton. Claro. E o Ferrari, que é aquele carro que o Nico Hülkenberg usou, o Ferrari andou muito bem. Andou muito bem e mostrou que houve evolução. Foi um carro que não teve problemas com a questão das asas não fletirem tanto e de facto continua a fletir exatamente o mesmo. Essa é que é a grande questão. Vem outra medição. A medição é diferente, mas a flexão é a mesma. Mas vem outra medição, a FIA vai impor outra medição. Mudem o regulamento e passem a dizer que se a asa fizer mais do que esta flexão. Eu sei que é difícil com as câmaras, mas se vir que há uma flexão extrema da asa, o carro pode ser classificado com imagens captadas pelas câmaras que estão montadas em todos os carros. Vai haver protestos, vai haver depois se calhar outras questões legais, mas deixemos isso para outra abordagem se a FIA for por esse caminho. Pode-lhes pôr mais peso, mas a situação não vai ser muito diferente. Mas voltando ao Hülkenberg. Hülkenberg tira partido de um carro que evoluiu, que esteve muito bem na pista de Barcelona e que agora tem de confirmar nas outras, obviamente. Portanto, esta versão, eu não lhe queria chamar B, mas quase do Sauber, evoluiu e o Nico Hülkenberg tirou partido. Mais do que isso, o Bortoleto, com uma tática melhor de corrida, podia também ter terminado nos pontos. Ou seja, isto é um sinal que a Audi está a progredir, é apenas uma consequência de um circuito e de uma evolução que funcionou aqui e não vai funcionar mais, é aquilo que o Nico Hülkenberg criou, o problema que o Nico Hülkenberg criou à Sauber com este quinto lugar, que não acontecia para a equipa desde 2022, é que a partir de agora todos nós vamos olhar para a Sauber como Audi. Aguardemos para as cenas dos próximos capítulos. Para fechar, Ivan, fim de semana, o 9º da temporada, lá Fernando Alonso conseguiu conquistar 2 pontos. Já merecia. Foi 9º? Foi 9º, já merecia. Sim, e depois daquela volta que ele fez da qualificação,
quase extraordinária, fez uma grande volta, foi bem merecido, especialmente ali em frente a todos os seus fãs e familiares, foi bastante merecido. Deixa-me só dizer uma coisa sobre o Fernando Alonso. Ele tem uma declaração extraordinária no final. Ele, quando teve aquela saída de pista, o carro não estava a dar, digamos que o retorno que ele queria, e podia ter deixado a prova, podia ter deixado a corrida ou deixar-se ir na corrida. E ele diz, não, esta gente que está aqui na bancada... Vamos ver, merece o meu empenho máximo. Que eu dê tudo. E foi isso que ele fez. E eu que muitas vezes critico o Fernando Alonso com algumas atitudes fora das pistas, não por aquilo que ele faz em pista, que é extraordinário, tenho de tirar o meu chapéu à forma como ele abordou esta corrida e merece aqueles 2 pontos, quase tanto como o Oscar Piastri merece os 25 da vitória. Alonso fechou em 9º, Adjar fechou em 7º, em 8º fechou Pierre Gasly, um fim de semana no qual as equipas de meio do pelotão conseguiram novamente fechar nos pontos. A grande novidade do fim de semana foi mesmo esta, a de Fernando Alonso finalmente chegar aos pontos. Nesta altura só 3 pilotos continuam com 0 de pontuação, Bortoleto, também o Jack Doohan e o Franco Colapinto. São os únicos 3 pilotos que nesta altura não têm qualquer ponto averbado, sendo que todas as equipas desta temporada já conquistaram há muito tempo. João Carlos Costa, que hoje veio de camisa para receber o Ivan Domingos. Miguel Roriz. Ivan Domingos, obrigado pela vossa companhia. Ivan, encontramos-nos na Áustria, onde estará de regresso a Fórmula 3. Miguel, não narras mais Fórmula 3 este ano. Nós cá estaremos daqui a uma semaninha e meia para lançar o Grande Prémio do Canadá, o 10º da temporada. Foi um gosto ter estado na vossa companhia, um abraço e bom descanso. Mas atenção para a Fórmula 1, mas continua a haver muito e bom desporto para seguir e motorizado também na DAZN. Um abraço.